Olá, você que acompanha aqui o canal Vanderlei Filho. Hoje é dia 12 de abril de 2020. Estamos em pleno isolamento mundial. Praticamente o planeta inteiro está se isolando contra o coronavírus. E o que fazer durante esse período de quarentena, né? Onde a gente sabe que a economia já está sofrendo muitos empregos sendo perdidos. E aí não há o que fazer, já que a gente está dentro de casa e precisa ficar dentro de casa. A questão agora é como aproveitar melhor esse tempo, como a gente pode aproveitar melhor esse período de quarentena para que a gente possa aprender algo novo, para que a gente possa evoluir enquanto ser humano, enquanto profissionais e enquanto pessoas sobre vários aspectos. E por isso eu convidei hoje aqui para o nosso canal, para um bate-papo, o meu amigo Rodolfo Matias, que é consultor de produtividade e TI, porque o Rodolfo ele tem uma jornada interessante, assim, que ele alcançou vários patamares legais na vida dele, com garra e também com disciplina e com foco. E eu sei que o Rodolfo pode trazer muita coisa legal para contribuir com a gente aqui hoje. Por isso, Rodolfo, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por receber a gente e por esse papo aqui, que possa trazer algo novo para contribuir com as pessoas que acompanham o canal. Rapaz, Vanderlei, na verdade quem tem que agradecer aqui sou eu, né? Primeiro pelo convite e segundo, assim, pela nossa convivência de longa data já. Você, na verdade, foi um dos grandes responsáveis aí por eu me enviesar nesse negócio de empreendedorismo, né? Eu lembro que a primeira vez que eu me envolvi em alguma coisa assim de empreendedorismo foi justamente com você, né? Fazendo a revista Parelhos em Pauta e tudo mais. Então, quem tem que agradecer aqui sou eu, na verdade. Queria iniciar nossa conversa aqui perguntando se é possível as pessoas aproveitarem esse período de isolamento, que é um período difícil, onde tem muita gente preocupada dentro de casa porque não sabe como vai pagar os boletos, né? E como vai sobreviver ao longo desse período incerto que a gente está vivendo. E eu queria saber de você se as pessoas podem aproveitar esse momento agora que está em casa para poder aprender algo novo, para poder ser mais produtivos e dizer assim, acabou a quarentena, hoje sou uma pessoa melhor, um profissional melhor. O que você acha? Com certeza, né? E apesar de ser um período muito difícil, né, para todos nós, todo mundo está em alguma medida sofrendo com esse lockdown, né? Não é fácil para ninguém. Eu tenho acompanhado aí os fatos, você também, eu acredito. Mas a grande questão é a seguinte, né? Como é que a gente aproveita esse momento para melhorar um pouco? Seja lá como for na nossa vida, a gente sempre tem duas perspectivas, né? Qualquer coisa que me acontece, eu não tenho controle sobre o que me acontece. A vida vai acontecendo e a gente vai vivendo ela com as mãos, um dia após o outro, um pé de cada vez, né? Uma caminhada contínua. Então, como eu não tenho controle com o que acontece, a única coisa que eu posso controlar, de fato, eu tenho poder sobre isso, é qual é a perspectiva que eu coloco nisso. O que é que eu posso aprender diante dessa situação e como é que eu saio dessa situação com um ROI positivo, né? Um lucro, digamos assim. Seja um lucro financeiro, seja um lucro existencial, né? Produtivo. Mas a grande questão é, esse vírus, ele fez uma coisa muito interessante com a humanidade toda, com todos nós. Ele obrigou a gente a parar de olhar um pouco para fora e botou a gente dentro de casa, olhando para dentro de si. E eu vou dizer para você, nessa minha jornada, se tem uma coisa difícil que nessa vida, é olhar para si. Então, a gente consegue ver erros, né, nos nossos concorrentes, nos nossos amigos, na nossa companheira, no nosso companheiro, consegue detectar erros assim, sutis, grosseiros, de todo jeito, mas a gente mesmo não consegue se ver com tanta clareza, né? Então é possível olhar para essa perspectiva toda de uma forma simbólica também. O que é que esse coronavírus está fazendo conosco? Está botando a gente para dentro de si, dentro de casa, né? Tudo parou. Se você precisar fazer alguma coisa, você não vai conseguir. Aquela música de Raul Seixas, né? O dia em que a Terra parou, parece brincadeira, mas ela está acontecendo agora, né? Então, como é que eu faço para aproveitar isso, né? A primeira coisa de todas é silenciar. A gente tem que dar aquele momento para a nossa mente dar uma descansada. Então, tudo começa com
paz mental, com um pouco de calma. Então, se você já tem algum método de meditação, ou se não tem, meditação, o pessoal tem bastante, faz mistério sobre isso e tudo mais, mas é uma coisa muito simples. Meditação é respiração e silêncio. Você silencia a mente. Isso é um excelente ponto de partida para o nosso dia, né? Faz um tempo já que eu medito todas as noites, todos os dias, antes de dormir eu medito. Isso faz uma diferença muito grande, porque a partir desse momento, consigo mesmo, você consegue acalmar as coisas e deixar claro para você o que realmente é importante, né? Obviamente que quando a gente pensa assim em produtividade, a gente pensa assim, eu quero agir com mais eficácia, eu quero ser mais rápido, eu quero correr. Mas antes de acelerar as coisas, né, de correr, a gente tem que saber para onde a gente está indo. O que é que a gente está querendo fazer, para onde a gente está querendo conduzir a nossa vida. Isso, né, é a parte mais importante de todas. Saber para onde você está indo antes de acelerar o processo. Porque se você estiver indo para o precipício, é melhor ir caminhando mesmo, é melhor ir devagar, é melhor não ser tão produtivo. Pois né? eu Nesse queria, sentido. pegando a parte daí que você está falando, porque você disse assim, tem coisas que fogem ao nosso controle, né? Que a gente não tem controle sobre isso. Como é possível planejar num cenário desse? Pois é, pronto. Isso é uma coisa que a aviação me deu um pouco de know-how, né? Porque quando eu sou controlador de voo e tudo mais... Preciso contar isso. O Rodolfo é também controlador de voo. Quando eu disse que ele conseguiu fazer uma jornada interessante com disciplina, é porque o cara realmente conseguiu alcançar vários patamares. Hoje ele mora no Recife, é controlador de voo e também consultor. Então, é uma fera aí. Diz aí, então, é plano de contingência, né, que a gente chama, que é planejar quando alguma coisa fora do que você está esperando aconteça. Todo planejamento que a gente faz na nossa vida, principalmente eu trago isso muito da aviação, ele tem que envolver também um plano de contingência, né, que é um plano de gestão de crises. Tá, e se eu vou fazer esse planejamento aqui, vou definir esse objetivo, vou fazer esse projeto, definir esse plano de ação e começar a agir, beleza. Mas e se o apocalipse acontecer? Se acontecer alguma coisa, se acontecer, sei lá, uma chuva que deixe todo mundo em casa, né? Geralmente era esse tipo de coisa que a gente colocava nos planos de contingência, né? Uma chuva grande, ou então uma falta de combustível, algo assim. A gente nunca esperou que o mundo inteiro, né, ficasse em casa. Isso complica bastante as coisas. Mas é isso, todo planejamento ele deve necessariamente incluir um plano de contingência. Eu sei que quando a gente fala assim, não é uma coisa muito comum, porque não era para mim, não era uma coisa comum, mas isso tem que passar a ser uma coisa cotidiana para você, né, para todos nós. A gente sempre tem que botar nos nossos planejamentos um espaço para o acaso, porque se você para mesmo para analisar a nossa vida, observe bem, você vai ver que a nossa vida tem um elemento de incerteza, de acaso, muito grande. A gente acha que tem o controle das coisas, né? Mas, na verdade, a vida vai jogando a gente de um lugar para outro, e quando a gente, um determinado dia, se dá conta, assim, acorda e diz, rapaz, como é que eu vim parar aqui? E você vai fazendo essa jornada retroativamente, e você não sabe muito bem como é que você chegou onde você chegou. Coisas pequenas que aconteceram lá no passado, e naquele momento foi uma dor, ou foi complicado. Hoje você olha para aquilo e diz, caramba, graças a Deus aquilo aconteceu porque me deixou mais forte, né? Então a gente vai vivendo a vida e é preciso ter humildade para reconhecer esse elemento de incerteza que a nossa vida tem. Sim, mas aí o que você está falando é sobre a necessidade de se planejar antes de acontecer. Só que agora já aconteceu. Então, assim, quem não tinha um planejamento, como é que faz agora? Agora é aquietar e ver como é que você pode capitalizar com isso, né? Na verdade, a produtividade começa com alimentação, né? O seu alimento para essa máquina que é o nosso corpo para agir no mundo. Então, quando eu falo em alimentação, o pessoal sempre leva ao pé da letra, a comida que a gente come. Mas, na verdade, a nossa alimentação é tudo do que nossa consciência se alimenta, né? Então, se você está parado aí no lockdown, está em casa, e ligado só, exclusivamente na TV, o tempo todo, vendo notícia, vendo pilhas de corpos e vendo tudo isso que está acontecendo,
só isso, né, você está se alimentando disso. Então, não dá para esperar algo muito produtivo disso. Você está dizendo então que eu não tenho que entender o contexto que está acontecendo? Claro que tem, né? Claro que tem, mas você não tem que ficar o tempo todo imerso nisso. Quando a gente está diante de uma situação estranha como essa do lockdown, a gente tende a fazer algumas coisas. Uma delas é parar no tempo, simplesmente ficar paralisado. Tem as fases, eu até li um artigo aí sobre o que é que acontece com as pessoas, né, diante de uma situação como essa, e uma das fases é justamente o oba-oba. Meio que uma festa, ninguém sabe direito o que está acontecendo. Depois disso vem um estado mais down, né, um pouco de depressão e tudo mais. Então, se você não souber o que fazer com isso, o que é que eu faço? Estou dentro de casa, não tenho nada para fazer, tudo que eu tenho para fazer eu já fiz, e aí fica aquele desespero. É meio desesperador ficar só consigo mesmo, né? Mas então, aí, tudo partiria então da definição de objetivos, escrever esses objetivos, falar, meus objetivos são esses, então se eu vou passar 15 dias dentro de casa, são 15 dias em cima desses objetivos, é isso? Isso é a base de tudo. Na verdade, se você não define, se você não já tem isso definido, o primeiro passo é definir, mas se você já tem algum objetivo, então, assim, o seu trabalho tem que se acelerar na direção de atingir esses objetivos. Você só acelera as coisas, só vai passar para a fase de agora eu quero ser mais produtivo, produzir mais, acelerar minha capacidade de produzir. No mesmo tempo, agora eu quero produzir mais. Né? Você só acelera quando você já sabe para onde está indo. E Rodolfo, como ter disciplina nisso? Porque quando as pessoas estão dentro de casa, a tendência é realmente que você possa procrastinar, né? Que você acabe deixando de lado coisas que deveriam ser feitas, mas pelo fato de você estar em casa, na cama, deitado ou mexendo no celular, você acaba deixando para trás. Como ter disciplina? Rapaz, Vanderlei, eu gostaria muito de dizer para você, agora para a sua audiência, compartilhar algo extremamente legal, uma coisa bem deliciosa de se ouvir, né? Mas, na verdade, responder a essa sua pergunta, como ter disciplina, é muito simples. E, apesar de ser uma coisa muito simples, é uma coisa que poucos de nós, né, não sei você, nas suas formações, na sua carreira como estudante, como jornalista, você chegou a ter contato com algo assim. Mas eu vou arriscar que não. Ou se teve contato, teve pouco contato. Que é justamente uma coisa que a gente chama de educação da vontade. Né? Como assim, a educação da vontade? A gente aprende muitas coisas na escola, de coisa técnica, né? de como fazer coisas. Aprende até logaritmos, polinômios, divisões de polinômios, coisas incríveis, mas que na vida prática a gente usa pouco. E uma das coisas que a gente mais precisaria aprender, que é a educação da nossa vontade, eu quero fazer tal coisa. Tá bom, ok. Como é que eu me educo a fazer isso? Cara, não tem conversinha fácil para isso. É resistência à dor. É aprender a gostar da dor. Porque se você perguntar assim, você gosta de estudar? Não, cara, eu não gosto de estudar. Mas, em um determinado momento, eu tive que me forçar a sentar a bunda na cadeira e estudar, e aguentar a dor por horas e horas e horas. O que é que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de sair com meus amigos, ir para o cinema, fazer coisas leves na vida. Isso é o que todo mundo gostaria de fazer, né? Mas, na verdade, você precisa treinar para a dor. Eu estava até conversando um dia desses aqui com Samara sobre isso, né? Samara é a esposa dele. Tempos difíceis, né? Pessoas fortes. Tempos fáceis, né? Pessoas fracas. O que é que a gente tirou disso? É que quando a vida está difícil mesmo, você é forçado a fazer coisas por um longo período de tempo que você não gostaria de fazer. Coisas que te causam, assim, dor. Que você, por exemplo, tenho muitos amigos que malham. Eu não faço academia, eu faço outros tipos de exercícios que são lá no meu trabalho, né? E, assim, corro às vezes, quando é necessário. Corro pouco, mas eu às vezes corro. E a grande questão é o seguinte, ninguém gosta disso. Um maratonista, você perguntar para um maratonista se ele ama correr, na verdade ele vai dizer que ama, mas na verdade ele aprendeu a amar a correr. Ele vai correndo e vai aguentando aquilo. Você tem que suportar.
Então, como é que se desenvolve disciplina? É treinamento duro para suportar longos períodos de esforço sem parar. Mesmo que você queira parar, você segura a onda e continua. Você tem que se estudar e ver durante quanto tempo você consegue manter esse estado de foco total. No meu caso, eu consigo por 20 minutos, mas eu tentei já 45 minutos, 1 hora. Mas depois de um certo tempo, você não consegue manter o foco. Né? Você se pega ali divagando e pensando meio mundo de coisas. Ainda mais e aí, na era do celular e da rede social, né? Isso aí é outra coisa, né? Que, tipo, se você quer fazer alguma coisa bem feita, você tem que fechar os celulares, tem que fechar as abas do computador, tem que focar em uma tarefa, que é aquilo que você está fazendo. É importante a gente mostrar aqui como é que esse foco e como é que essa produtividade, como é que esse empenho que você teve na sua vida te ajudou a chegar onde chegou. Então eu queria que você falasse um pouco de quem é Rodolfo, o que é que o Rodolfo faz hoje e aonde está na jornada aí. Rapaz, é meio difícil, né, falar da gente mesmo, mas eu falo, é o seguinte, nasci em Parelhas lá, com muito orgulho, muito amor pela minha terrinha querida, e aí tive o prazer de conhecer o Marcos, né, e a Helenice, trabalhei com eles, na fase inicial da minha vida profissional, aprendi um rio de informações, são pessoas assim por quem eu tenho uma gratidão enorme, né, eu acho que se eu fosse pagar a Marcos e a Helenice o que eu aprendi com eles, o que a gente vivenciou na MK Informática, eu não seria capaz de fazê-lo financeiramente, né? Mas aí começou a minha vida com eles lá na MK Informática. Sempre tive do Marcos lá muito estímulo para estudar. Ele disponibilizou assim recursos que eu sou muito grato, né? Informações, aprendi muita coisa com eles. Financiou muitos cursos que eu tive o prazer de fazer, né? Faz uns 20 anos que a gente mexe com tecnologia da informação, e essa jornada toda começou com ele, né? E graças ao know-how que eu tive lá com ele, a gente abriu uma empresa de tecnologia da informação, eu sou sócio dessa empresa, e a gente faz portais de sistemas de ensino à distância, que é uma coisa que com esse lockdown aí está bombando bastante, tem muita gente nos procurando. Nós fizemos um portal de uma escola de aviação para formação de comissários de voo. Esse portal é de um camarada, né, chamado Braga, ele está agora lá na Europa, em Portugal, e está desbravando esse caminho por lá para, assim, elevar o nível da formação dos comissários de voo. E a gente, nossa empresa, está tendo essa oportunidade de contribuir junto. Já outras escolas nos procuraram também para fazer a mesma coisa, tanto produzir o conteúdo quanto criar esse portal. E numa outra parte do meu tempo, eu cuido do meu filho, né, Heitor, tenho bastante tempo para lidar com ele, e também sou controlador de voo, que é uma coisa assim que eu sou apaixonado, né, pelas oportunidades que eu tenho de fazer treinamentos, de conhecer pessoas de diversos segmentos diferentes, mas que a gente acaba convergindo na segurança da aviação. Tenho visto aí recentemente coisas que eu pensei assim serem inimagináveis com esse lockdown. Por exemplo, a nossa FIR, que a gente chama lá no trabalho, que significa Flight Information Region, né, que é basicamente o espaço aéreo do Nordeste, que a gente controla aqui no Recife, que é o Centro Recife. Cara, teve um determinado dia lá que não tinha absolutamente nenhuma aeronave sobrevoando o Nordeste. Nenhuma. 0 aeronaves. Em quase 12 anos de trabalho como controlador de voo, instrutor, supervisor, né, toda essa caminhada eu trilhei lá no meu trabalho, porque sempre gostei muito de estudar e de me desafiar. De estudar não, mas assim, eu me coloco em determinadas situações que são um desafio. Então, me coloquei nessa situação. Tá, beleza, então agora eu vou ter que sair dela. É preciso desenvolver alguma competência, alguma habilidade, alguma atitude ali para contornar. Né? Isso acaba te deixando uma pessoa um pouquinho mais forte. E é assim que eu me coloco. Me coloco um cara que é curioso, que busca desafios e tudo mais. Essa é a jornada. E continua, né? Continua. A gente está sempre
trabalhando aí, buscando novos parceiros, novos desafios. Né? Ou seja, você passou num concurso da aeronáutica, foi isso? Para estar nesse cargo? Exatamente, de controlador de voo. Estudei lá na escola de especialistas de aeronáutica, né, por um ano e pouco. Depois eu saí da escola de especialistas de aeronáutica e fui para o ICEA, que é o Instituto de Controle do Espaço Aéreo, lá em São José dos Campos, né, no mesmo campus que fica lá o ITA, tem esse Instituto de Controle do Espaço Aéreo. A gente lá fez diversos cursos de inglês, treinamentos de situações emergenciais e tudo mais, e após esse período, a gente volta aqui para a área onde a gente vai desempenhar nossas atribuições, nossas funções, né, de controlador de voo, e aí vim para aqui Recife, comecei a trabalhar, que na verdade não é bem começar a trabalhar, tem um período longo ainda de estágio, então tem toda essa formação, e depois de muito tempo é que você vai, de fato, falar com as aeronaves e fazer o trabalho em si. Porque depois que você faz todos esses treinamentos, você ainda passa por um período de estágio, que é ainda considerado um treinamento rigorosíssimo, né? Eu acabei me encantando por esse processo todo, me tornei instrutor, também ajudo a formar controladores de voo e também supervisor de centro de controle de área, né? Isso é uma coisa, Vanderlei, que quando você vier aqui a Recife, eu vou ter um prazer enorme de te apresentar, porque é difícil a gente falar assim, num vídeo curto, como é o caso desse, falar dessa profissão maravilhosa, né? Que tem que conhecer, você tem que ir lá. Qual é a situação agora? Qual é a situação agora? Voo zero, né? Cara, voo quase zero, porque é impossível. Os voos humanitários, eles têm que acontecer de qualquer jeito. É um tipo de voo que a gente chama de trem e TROV, né? Transporte de enfermo e transporte de órgãos vitais. Esse tipo de voo tem que acontecer, aconteça o que acontecer. Então, são raríssimos, né? Não é toda hora que tem voo desse tipo. Mas, assim, em comparação com o mesmo período do ano passado, Vanderlei, é, assim, estarrecedor ver a situação dos voos. E eu me preocupo bastante com isso, porque eu sei que essas aeronaves que não estão voando, elas estão no solo. É necessário pagar para elas ficarem no solo. E aí, quando você tem que pagar para manter a aeronave no solo, falta dinheiro para fazer manutenção. E aí, depois, no momento em que isso tudo começar a retornar, que a gente vai vencer essa crise, né, de saúde mundial aí, com certeza a gente vai vencer e vai seguir a vida. Nosso sistema imunológico foi feito por Deus e Deus sabe o que está fazendo. Então, nós venceremos essa batalha com certeza. Mas me preocupa muito como é que vai ser esse retorno, cara, porque quando for retornar vai ter que fazer manutenção nessas aeronaves que estão no solo. E se o cara gastou o dinheiro dele pagando para manter essas aeronaves no solo, pagando estacionamento, né, que é caro, tudo isso é muito caro, como é que ele vai ter dinheiro para botar essas aeronaves para voar de novo? A situação está bem complicada e vai ficar mais complicada ainda. Se essas empresas em algum momento abrem falência, isso significa muitos empregos perdidos e significa crise no mercado, mas a crise no mercado de aviação implica em outros mercados, né? Que é aquela coisa que a gente costuma dizer, quebra-quebra. Então, se uma empresa de aviação quebra, muitas pessoas ficam sem trabalho. Essas pessoas ficam sem trabalho e elas não pagam, não honram seus compromissos. Essas pessoas que deveriam ter recebido delas também não honram seus compromissos. Então, a coisa fica bem complicada. Tanto que, quando a economia vai bem, um dos primeiros setores que respondem, né, a esse voo da economia é justamente a aviação. Trabalhei ontem e vi lá, assim, uma coisa que eu, em 12 anos de trabalho, nunca tinha visto. 2 controladores de voo conseguindo dar conta, sem esforço, de uma região referente ao Nordeste inteiro. Eu nunca vi isso acontecer no meu trabalho, nunca. Geralmente a gente trabalha lá durante a noite com 24 controladores de voo, 23, 24 controladores de voo. E ainda assim a gente divide bem a carga de trabalho, porque tem trabalho para todo mundo. E ultimamente a gente tem passado esse período com 8 pessoas. E sobra, gente, tipo, 8 pessoas é mais do que suficiente para dar conta dos voos que têm acontecido nesse período. Sem falar que sua profissão é considerada uma das mais estressantes do mundo, né? Com certeza, com certeza. E a gente vai vivenciando isso e não tem muita percepção. Você vai se submetendo a essas situações de estresse extremo sem perceber muito que você está se adaptando a elas. Então é por isso que, assim, nós temos agora é não ter, né?
O estresse Exato, agora é não mas ter isso o também, fluxo. mas isso também é preocupante. Vou te dizer por quê. Como supervisor agora, eu vejo isso mais claramente. Há um tempo atrás, como instrutor e como operador, eu não tinha bem essa visão. Mas quando tem bastante voo, movimento assim, carnaval, movimentado pra caramba, então o nosso nível de alerta fica lá em cima. Você fica ligado em tudo. A consciência situacional fica muito aguda, né? Quando tem pouco voo, o que acontece com esse nível de alerta? Esse nível de alerta cai. E a nossa profissão é uma coisa muito interessante, porque passa um filme lá de uma vida inteira, mas se você cometer um erro, você é julgado por aquele frame, né, do vídeo. Você é julgado pela foto e não pelo vídeo. Então, é um tipo de trabalho que torna a coisa estressante, porque simplesmente, há um tempo atrás, lá no Centro de Controle de Área, tinha uma frase que recebia, quem chegava lá para visitar, até nós, tinha uma frase que era o seguinte: errar é humano, mas para o controlador de voo, não. Veja, as pessoas simplesmente não entendem um erro de um controlador de voo. Cara, isso é uma coisa assim que eu não gosto simplesmente nem de falar nisso. Não dá para errar. Então, independente do nível de estresse estar alto ou baixo, você tem que fazer esse trabalho de forma impecável, de forma excelente. E a sociedade não vai entender, eu cometi um pequeno erro aqui. Não, cara, você não pode errar, entendeu? É basicamente estressante por isso, né? Então, tem outras variáveis também, mas apesar de tudo isso, a gente tem lá um acompanhamento psicológico, assim, muito presente, né? Tem várias psicólogas que acompanham o desempenho das atividades, e a gente tem programas, tem cursos, somos submetidos a testagens periodicamente. Então, assim, é um sistema muitíssimo bem organizado, uma coisa assim que busca a excelência o tempo todo, e é uma coisa que me apaixona, né, que a gente tem que ser produtivo, mas tem que fazer direito, tem que fazer rápido e tem que fazer bem. Então, é uma coisa que a gente está sempre buscando na aviação, e é por isso que se encaixa muito com tudo que eu faço na minha vida, né, como consultor de empreendedores aí, porque nessa empresa de desenvolvimento de sistemas de EAD, eu também contribuo ajudando os nossos clientes a ter mais clareza, a organizar o que eles querem, né? Como é que eles vão fazer isso, como é que vão fazer de forma rápida, treinando nossa equipe, né? Tudo isso a gente faz aí. E é isso. Rodolfo, a gente vai partindo aqui para o final da nossa entrevista, mas eu queria fazer um gancho aí nessa jornada que você construiu para o momento que a gente está vivendo. A jornada que você construiu enquanto profissional te proporciona hoje sofrer menos danos, vamos dizer assim, num momento como esse. Você conseguiu fazer uma jornada que se preparou para uma situação como essa, né? Rapaz, agora, infelizmente, nem todo mundo está pronto, né, para uma situação como essa. A gente vai, inclusive, você disse assim, você não vai sofrer tanto. Na verdade, todos nós estamos no mesmo barco. Né? Estamos no mesmo barco, mesmo planeta, tudo ser humano, e assim, os impactos disso aí que está acontecendo vêm para todo mundo, porque apesar de que, por exemplo, a empresa da qual eu sou sócio agora, nesse período ela está muito bem, porque assim, a demanda por plataformas de ensino à distância personalizadas aumentou muito, porque todas as empresas que tinham lá os seus cursos presenciais, suas aulas presenciais, precisam para ontem, né, de um sistema EAD. Mas essa situação ela não se sustenta muito. Né? É preciso perceber que o bicho vai pegar para todo mundo, não é só para quem não estava preparado para ela. Está pegando para todo mundo. Então, o que eu posso dizer? Cara, a primeira coisa de todas é ter fé. Mas antes de dizer tenha fé, né, eu preciso dizer o que é ter fé. Ter fé é o seguinte, veja, quando eu digo assim, você acredita que vai ter oxigênio para a sua próxima respiração? Você acredita tanto que você nem pensa nisso, você simplesmente faz e respira. Né? Ter fé é isso, cara. Então eu vejo essa situação como um obstáculo, um grande problema, mas que nós, como seres humanos criativos, vamos resolvendo aí pequenos problemas, independente das ações estatais, mas cabe a você, a mim e a todo mundo que a gente conhece, ir resolvendo ali um problema, outro problema que aparece. Tem um pessoal que está passando necessidade. Ok, cara, então cabe a gente, vamos lá. Bora fazer uma vaquinha aqui, bora organizar
levantar essa grana, fazer a logística para chegar água lá para esse pessoal, para chegar uma comida lá para esse pessoal. Então, não dá para ficar esperando muito pelas né, nossas autoridades governamentais, porque, vou ser bem sincero com você, veja, num período em que não tinha Covid, o Estado resolveu a saúde, a educação, e os outros problemas aí que a gente tem, violência e tudo, resolveu isso? Pô, cara, e o que é que você está achando agora que diante de uma situação complexa como essa, eles vão resolver isso, os políticos vão resolver? Não vão. É possível que eles até tentem, com boa vontade e tudo mais, mas no final das contas, com a análise histórica de tudo isso, a gente acaba vendo que cria mais problema depois. Então, cabe a quem resolver? A mim, a você, a todos nós, a gente se entender como parte e ter fé. Tenho fé que a gente vai resolvendo um problema de cada vez, um problema aqui, outro acolá, e daqui a pouco o mundo vai retomando o seu prumo, né, seu rumo correto. Esse é meu papo, né, tipo, é ter fé. Tenha fé e vamos trabalhando, né, como diziam os monges de uma determinada escola aí, mesmo com essa crise e tudo mais, eu estou trabalhando em casa, mas não parei de trabalhar em nenhum momento, né, a gente continua o trabalho firme e forte, mas não dá para sair na rua, tá certo, então o que é que eu posso fazer de casa? Essa é a perspectiva, né, não posso ir lá fora, não posso fazer isso, nem aquilo, tá, mas eu posso fazer alguma coisa aqui, o que é que eu posso fazer? Posso resolver alguma coisa por telefone, posso ajudar alguém, o que é que eu posso fazer? O que é esperado de mim nessa situação? Essa é uma pergunta muito pertinente. A gente às vezes olha para as situações da vida e se pergunta sempre assim, como é que eu vou me beneficiar disso? A pergunta é errada. A pergunta é, olhando para essa situação, como é que eu posso contribuir com isso? Será que eu posso de alguma forma contribuir com isso? A resposta é simples. Pode. Você pode contribuir com isso, de alguma forma. Eu não sei como agora, né? Mas se você começa a se perguntar isso, sinceramente, né, com abertura de espírito, certamente você vai encontrar alguma forma de contribuir. Então, esse é o meu papo aí. Não sei o que é que você acha disso aí. É doidíssimo, não é? Muito bom. Eu quero te agradecer aqui. A gente está encerrando já o nosso bate-papo. Eu quero agradecer a sua participação aqui. Trouxe colaborações fundamentais e importantes. Valeu, Vanderlei, eu que agradeço, meu irmão, é um prazer conversar com você sempre, e é isso aí, obrigado aí, viu, valeu. E tamo junto. Valeu.